Olá pessoal, nós estamos de volta e antes de nós começarmos o nosso tema, eu queria fazer um merchan aqui. Aqui chegaram os exemplares do nosso livro, curso de temas de direito constitucional, que foi produzido com a participação de diversos autores e com a coordenação minha e do professor Rodrigo Reis. Nesses dois volumes aqui, houve a participação de diversos professores é, de renome aqui do Estado, a professor Adriano Pedra, professor Alexandre Coura, professor Dauri Fabres e professores da Faceli e professores de outras instituições também que trouxeram aqui a sua contribuição com as pesquisas que estão desenvolvendo e tá aí uma dica de leitura para todos vocês, tudo bem? Bom, nosso tema agora será ato administrativo. O ato administrativo, para a gente falar de ato administrativo, a gente tem que se lembrar daquelas ideias lá do direito civil, quando vocês estudaram o ato administrativo, o ato jurídico, né? Porque o ato administrativo é uma espécie de ato jurídico. Tá? Ato jurídico, ele é um gênero, que o ato administrativo é uma espécie. Só para a gente distinguir, lembra quando vocês falaram lá, estudaram sobre fato jurídico? O que é o fato jurídico? O fato jurídico é um acontecimento que acontece no mundo da vida e que ele produz um efeito jurídico. Por exemplo, a chuva em si é um fato, mas a chuva não é fato jurídico. A chuva só é fato jurídico quando ela produz algum efeito no campo jurídico. Por exemplo, se a chuva for muito grande, ela provocar uma enchente. Tá? A enchente ela pode ser declarada como um caso de calamidade pública. E aí se desdobra uma série de consequências jurídicas. Tá? Ah, uma doença, ela em si é um fato que acontece na vida das pessoas. Agora, uma doença, ela pode ganhar uma proporção, como no caso da pandemia aí do Covid-19, que aí sim é um fato jurídico, ela produz uma série de efeitos jurídicos, certo? Então, quando a gente fala de ato jurídico, a gente fala de uma ação humana que produz um efeito jurídico, tá? E, e aí, quando a administração pratica atos, essa administração ela pode praticar atos de natureza privada, assim como um particular pode praticar, tá? E aí esses atos são atos privados praticados pela administração pública. E nós temos também atos administrativos, propriamente ditos, que são os atos que são praticados pela administração pública como Estado, tá? Exercendo autoridade e tudo mais. A gente está fazendo essa distinção porque é muito comum cair em algumas provas esse tipo de questionamento. Olha, a administração só pratica atos administrativos? A afirmativa está errada. Tá? A administração pratica atos privados e pratica atos administrativos. Certo? Então, qual o conceito de ato administrativo? A Maria Silva Zanella de Pietro ela vai falar que o ato administrativo é uma declaração de Estado ou de quem o represente que produz efeitos imediatos com observância da lei, sob o regime de direito público e sujeita a controle do Poder Judiciário. Então, ela dá ali uma série de informações. Primeiro, é uma declaração de vontade. Tá? Quando um ato é praticado, há uma declaração de vontade do Estado, certo? E nessa declaração de vontade, ela se submete à lei, e esse ato administrativo ele está sujeito a um regime de direito público. Tá? E, além disso, se submete a controle do Poder Judiciário. Lembrem-se do princípio da inafastabilidade da jurisdição. A lei não pode afastar da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito. Tudo bem? Daí é interessante a gente falar sobre vinculação e discricionariedade. Por quê? Existem atos administrativos que vão ser vinculados, são aqueles atos que o administrador, o agente público, na hora de praticar o ato, ele não tem nenhuma margem de liberdade. A lei determina exatamente qual é a conduta que o agente público deve tomar, dada uma situação de fato. Então, ocorrendo a subsunção da norma por um fato
ocorrido no mundo da vida, já há uma conduta pré-determinada pela lei para que o agente público pratique. Quando eu tenho isso, eu tenho um ato vinculado, certo? A lei vai estabelecer, por exemplo, lá no Código de Trânsito Brasileiro, vai dizer que se uma determinada pessoa, um determinado condutor, praticar uma determinada conduta, por exemplo, ultrapassar o semáforo quando ele estiver vermelho, tá? Essa é uma infração gravíssima prevista lá no Código de Trânsito Brasileiro e a lei estabelece qual é a punição a ser cumprida. Esse ato é vinculado. Não dá para o agente público se esquecer, deixar para lá e não aplicar a punição. A punição ela deve ser aplicada. O que há no Código de Trânsito é uma majoração ali para mais ou para menos a quantidade de um número multiplicador ali que o agente público vai poder aplicar dependendo da gravidade da conduta ali no caso concreto. Mas já há uma determinação ali. Não dá para o agente público falar, esse aqui eu vou deixar para lá. Não, não pode deixar para lá. Ocorreu uma infração de trânsito, deve ser aplicada a punição prevista na norma. Às vezes tem punição lá de suspensão da carteira de habilitação, ou até mesmo a cassação da carteira, né? A carteira é apreendida e o condutor ele perde a habilitação para dirigir, certo? Tudo previsto na norma. Agora, alguns atos eles são discricionários. O que quer dizer isso? A lei dá uma certa liberdade para que o agente público pratique um ato, porque a lei não consegue prever todas as hipóteses no caso concreto. Aí, o agente administrativo, a lei exige que o agente administrativo ele tome um certo cuidado para que ele busque a melhor solução possível para atender o interesse público. Percebam, a discricionariedade ela não dá um cheque em branco para o agente administrativo. Na verdade, o que se busca, eu tenho que ter a finalidade prevista na norma, é sempre buscar o interesse público, tá? Mas é dada a liberdade a esse agente público para ele agir de forma a realmente atender a esse interesse público. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre o silêncio administrativo. Um ato administrativo, ele requer uma manifestação de vontade. Então, eu manifesto a minha vontade dizendo alguma coisa, certo? Assim acontece também com o ato administrativo. Então, em tese, pelo menos, o silêncio não significa nada. Aquela história de quem cala consente, tá? Ela não se aplica aqui no direito administrativo. No entanto, a gente pode considerar em algumas situações que o silêncio administrativo ele é ilegítimo. Tá? Às vezes eu preciso de uma manifestação de vontade da administração pública e aí o administrador ele não dá uma resposta para o administrado. Tá? Fica o processo administrativo lá parado na administração pública e aí a gente pode pleitear no Poder Judiciário, via mandado de segurança, por exemplo, que o juiz dê um prazo para que a autoridade se manifeste naquele processo administrativo. Isso é bem possível acontecer, certo? No entanto, a gente tem exemplos no direito administrativo de que o silêncio ele pode produzir efeitos jurídicos sim. Se a gente pegar, por exemplo, no artigo 111, o silêncio importa anuência quanto às circunstâncias ou os usos o autorizarem e não for necessária a declaração de vontade expressa. Esse artigo 111 é do Código Civil. Tá? Então, pode ser que o silêncio se considere uma anuência, tá? Dependendo das circunstâncias e dos usos. Tá? Isso está no Código Civil. Se a gente pegar a Lei 9478, que é a Lei do Petróleo, ela vai dizer no artigo 26, uma determinada empresa, que é concessionária, ela recebe a concessão para explorar uma determinada área, tá? Um bloco. E aí, ele vai lá explorar, por sua conta e risco. E aí, o dispositivo ele vai falar no parágrafo 3º, olha, decorrido o prazo estipulado no parágrafo anterior, sem que haja manifestação da ANP, Agência Nacional do Petróleo, os planos de projetos considerar-se-ão automaticamente aprovados. Ele recebe a concessão e aí ele tem que fazer uns projetos, um plano para a exploração. E esses planos eles devem ser aprovados. Tá? Então, a ANP vai ter um prazo fixado em lei
para se manifestar. Se a ANP não se manifestar dentro daquele prazo, aqueles projetos se consideram aprovados. Então, aqui é um caso de silêncio administrativo que representa uma, uma aprovação do projeto. Quer dizer, com o silêncio, eu tenho um ato administrativo praticado, uma aprovação tácita. Aí veio a ANP da Liberdade Econômica, só que no artigo 3º, inciso 9, ele vai dar um caso de silêncio administrativo. Tá? Por exemplo, determinadas atividades, o inciso vai falar, determinadas atividades que dependam de liberação do poder público para funcionário, para emissão de alvará, por exemplo, de funcionamento, a administração pública, se não tiver um prazo fixado na lei, a administração, na hora do requerimento, vai dizer qual é o prazo que ela tem para dar o retorno para a parte, 15 dias, 20 dias, 30 dias, não importa. E, vencido esse prazo, sem que haja uma manifestação do poder público, aquela atividade está automaticamente aprovada e ela pode começar a funcionar. O administrado ele tem direito de exigir o alvará de funcionamento. Só que vai funcionar. Vamos adiante. Vamos falar agora sobre os elementos dos atos administrativos. Tá? Vocês viram lá, quando estudaram ato jurídico, que o ato jurídico tem elementos que o formam. Aqui no ato administrativo, como ele é um ato jurídico também, ele vai ter elementos, só que aqui a gente vê com uma sofisticação maior do que lá no direito civil, não é isso? Bom, o primeiro elemento que a gente tem, lá no ato jurídico, vocês viram que existe o agente capaz, certo? O agente capaz para o ato. Aqui a gente chama de outro nome, mas é a mesma coisa. Aqui eu chamo de competência, o agente competente. Tá? Então, a competência, o que é? A competência é um conjunto de atribuições fixadas em lei ou na própria Constituição, tá? Para que uma determinada pessoa jurídica ou um órgão pratique determinados atos, certo? Então, isso é competência. Eu quero saber quem pode praticar esse ato. Essa competência ela pode vir de onde? Da lei ou da própria Constituição. Toda lei que cria cargos públicos já cria ali uma lista de atribuições para aquele cargo. É o que o cargo pode fazer. Essa competência ela tem por característica ser irrenunciável. O agente público ele não tem disponibilidade sobre essas atribuições. Daí o agente público ele não pode se recusar a praticar um determinado ato que é a imposição legal para que ele faça. Certo? A gente sempre tem que pensar que essas atribuições do cargo não são uma faculdade do agente público. Eles são um poder-dever. Então, ele tem que praticar o ato. E um outro detalhe é que é a delegação. Pode haver delegação ou avocação de competência. O que é a delegação? Eu pego uma competência que é da autoridade superior e transfiro o exercício daquelas atribuições para um outro agente, ou de mesmo nível hierárquico, ou um subalterno, com o objetivo de organizar melhor a administração pública, tá? Otimizar o serviço. Às vezes, uma determinada autoridade ela tem muitas atribuições e ele não tem tempo para fazer o que tem que ser feito de forma adequada. Então, para que eu não faça uma alteração na lei, ele pega lá agentes públicos, outros agentes que são de sua confiança, e ele transfere temporariamente alguma daquelas atribuições com o objetivo de otimizar o serviço. Ele vai sobrar tempo para ele fazer determinadas coisas. Tá certo? E a outra coisa é a chamada avocação. A avocação é o contrário. Tem uma atribuição do subordinado e aí o superior hierárquico ele puxa para si aquela atribuição temporariamente. Então, a avocação é o contrário da delegação. Vocês só precisam ter o cuidado que lá na lei 9784, que é a lei do processo administrativo, no âmbito federal, no artigo 13 vai falar de situações em que não cabe delegação. Por consequência, não cabe avocação também. Quais são os casos? Edição de atos de caráter normativo. Eu não posso delegar isso. Eu não posso delegar decisão e recurso administrativo. Não pode. E também não dá para delegar matérias de competência exclusiva. Tem coisas que a lei vai dizer o seguinte: compete exclusivamente à autoridade tal ou ao órgão tal. Quando fala que a competência é exclusiva, não cabe delegação. Tá? Então, são essas três hipóteses. Tem uma leitura nesse artigo 13 da Lei 9784, porque isso cai muito em prova. Tá certo? Então, vamos adiante.